porque vocês têm esperança desse país melhorar. E nós já fizemos neste país o que nunca tinha sido feito. Vocês sabem que... Agora, a Operação Lava Jato, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, afirmou que Lula sabia do esquema de corrupção na estatal. E que num encontro particular com ele, após o início da Operação Lava Jato, o ex-presidente deu ordens para encerrar contas no exterior. O depoimento durou pouco mais de 1 hora. Renato Duque afirmou ao juiz Sérgio Moro que a propina arrecadada na diretoria de serviços da Petrobras era repassada ao PT. Não, todos sabiam. Todos quem? Todos do partido, desde o presidente do partido, tesoureiro, secretário, deputados, senadores, todos sabiam que isso ocorria. Uhum. Isso foi desde o seu ingresso, desde o início do seu... Desde que o senhor assumiu esse cargo, já havia essa situação? Já havia essa situação. Dentre eles, Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-diretor da Petrobras revelou que criou uma relação de intimidade com boa parte da cúpula do partido. O presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Renato Duque comandou a diretoria de serviços da Petrobras entre 2003 e 2012. Ele está preso pela Lava Jato há mais de 2 anos. Em todo esse período, sempre preferiu o silêncio nos depoimentos. Mudou de ideia na semana passada, quando pediu uma nova chance para se explicar. O que eu queria deixar claro, é que eu cometi ilegalidades. Quero pagar pelas ilegalidades, mas eu quero pagar pelas ilegalidades que eu cometi. Se for fazer essa situação que a gente vive, for fazer uma comparação com o teatro, eu sou um ator, tenho um destaque, um papel de destaque nessa peça, mas eu não fui e não sou nem o diretor, nem o protagonista dessa história. Duque deu detalhes de como era a divisão de propinas destinadas ao PT e outros partidos. Na verdade, o Paulo Roberto cuidava da área do PP, do Partido Progressista. A área do PT, eu que cuidava. Segundo ele, na construção de estaleiros, por exemplo, 1% do valor do contrato era desviado entre funcionários da Petrobras e políticos. 2/3 do partido político, Vacari me informou que iriam para o Partido dos Trabalhadores, para José Disseu e para Lula. Sendo que a parte do Lula seria gerenciada por Palocci. O Vacari ele foi apresentado como um homem do presidente Lula que iria cuidar dos interesses junto à Petrobras, das empresas que atuavam junto à Petrobras. Interesse do presidente Lula. O ex-diretor admitiu que usava 3 contas no exterior para receber e que, em certo momento, já nem sabia mais quanto dinheiro tinha. Principalmente quando atingiu um determinado valor, aquilo para mim era mais do que suficiente. O que você vai querer juntar dinheiro? Eu não usei esse dinheiro. Que determinado valor é esse que você está falando? Quando atingiu 10 milhões de dólares, eu falei, poxa, é muito mais do que eu preciso para viver em minha 3ª geração. O ex-diretor também disse que se reuniu 3 vezes com Lula, em 2012, 2013 e 2014. Esse último encontro ocorreu em um hangar do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, já com a Operação Lava Jato em andamento. Segundo o depoimento de hoje, o ex-presidente queria saber se Renato Duque tinha dinheiro em uma conta mantida na Suíça. Os recursos teriam vindo de uma empresa holandesa que presta serviço para a indústria petrolífera. Ele me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que a então presidente Dilma tinha recebido a informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM. Eu falei, não tenho dinheiro da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Aí ele vira para mim e fala assim, olha, e das sondas, tem alguma coisa? Falei, e tinha, né? Eu falei, não, também não tem. Renato Duque conta que Lula foi direto.
presta atenção no que eu vou te dizer. Se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Eu entendi, mas o que eu ia fazer? Eu não tinha mais o que fazer. Aí ele falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto e queria tranquilizá-la. Segundo o ex-diretor, nada escapava aos olhos do ex-presidente. Ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando. O Instituto Lula disse que o depoimento do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, é mais uma tentativa de fabricar acusações contra o ex-presidente e que não foram apresentados fatos para provar as denúncias feitas contra Lula. A defesa de João Vacari disse que a afirmação de Renato Duque não é verdadeira. O PT e o PP não comentaram o depoimento. Polícia Federal deflagra a operação para investigar fraudes no Postales, o fundo de pensão dos funcionários dos Correios. As ações devem durar 48 horas em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Alagoas. A previsão é que 100 mandados judiciais de busca e apreensão sejam cumpridos. Segundo a Polícia Federal, a má gestão dos recursos e os desvios investigados geraram um déficit de aproximadamente 6 bilhões de reais. Foi alvo da operação o ex-presidente do Postales, Alexei Pretendieski. Ele foi responsável pelo fundo de pensão entre 2006 e 2012 e é ligado ao ex-ministro de Minas e Energia, o senador Edson Lobão, do PMDB. Outro investigado é o lobista Milton Lira, apontado como operador político do senador do PMDB, Renan Calheiros. E para evitar a destruição de provas, a Justiça Federal em Brasília decretou a prisão de José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, ex-presidente do BNY Melo. Para o Ministério Público Federal, o ex-dirigente da Companhia de Investimentos é a peça-chave, que pode detalhar o esquema de desvios no Postales. E essa não é a primeira operação da Polícia Federal que investiga os fundos de pensão. Já são alvo, além do Postales, o FUNCEF, Fundo de Pensão de Funcionários da Caixa, o Petros, da Petrobras, e o Previ, do Banco do Brasil. A suspeita é que os recursos tenham sido usados para financiar campanhas eleitorais. O presidente do BNDES também foi alvo dessa operação que apura fraudes e desvios no fundo de pensão dos Correios. Paulo Rabelo de Castro prestou depoimento à Polícia Federal em Brasília. O nome dele constava em relatórios de atividades do Postales que foram elaborados por órgãos de controle do fundo. Rabelo Castro é filiado ao PSC e deve disputar a presidência da República pelo partido. Foi inaugurada hoje, depois de 6 anos de obras, a ponte do Abunã, que liga o Acre a Rondônia. A expectativa é que mais de 2.000 motoristas cruzem a ponte todos os dias. Abunã é um distrito com 1.600 habitantes, distante 216 quilômetros de Porto Velho, às margens do Rio Madeira. Desde que a BR-364 foi construída nos anos 60, não havia uma ponte que permitisse aos motoristas seguir viagem até o Acre. A solução? Colocar os carros numa balsa e pagar por isso. Durante anos, a única forma de travessia entre os dois estados era uma balsa, por onde passavam motociclistas, caminhoneiros, motoristas, de forma demorada, perigosa e onerosa. Agora, pela ponte do Abunã, é possível fazer esse trajeto em menos de 5 minutos, passando aqui por 1,5 km de pista. Na inauguração da única travessia rodoviária entre o Acre e Rondônia, o presidente Bolsonaro cortou a faixa, manteve a proposta de concluir todas as obras inacabadas de governos anteriores e sugeriu que a nova ponte levasse o nome do engenheiro Francisco Tiago Modesto, que a projetou e faleceu semana passada de acidente automobilístico. Vocês deixavam por dia em torno de R$100 mil para fazerem o traslado de um lado, de uma margem para a outra. Isso acabou. Tudo que dependia de transporte para o nosso Acre vai diminuir, no mínimo 5%. A obra durou 6 anos para ser concluída e a previsão é de um fluxo de 2.000 veículos por dia, sem necessidade de pagar pedágio. O que vai ser esquecido a partir de agora é aquilo lá. São as balsas, os 290 reais às vezes para fazer uma travessia. Isso vai ficar no passado.